Pai do Senhor para os irmãos, damos graças a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá, né? Lembrando a todos que a lição passada, né, foi a lição 6, a teologia de Elifaz. Hoje nós estaremos estudando a lição 7, a teologia de Bildade, né? Se há sofrimento, há pecado oculto. O textuário diz assim, né? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Está em Jó, no capítulo 4, versículos 7 e 8. A verdade prática diz o seguinte: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Ou seja, nem sempre a pessoa está passando por uma situação porque ela pecou. Como eu disse na lição anterior, né, o caso do cego de nascença, tem coisas que é para enaltecer e glorificar o nome do Senhor. Tem coisas que é para mostrar para o mundo que Deus ainda é Deus, né? Então nós estudaremos a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade, né? Ela apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Ou seja, mostra que Deus é justo, né? Que Deus é reto, contrapondo-se a Jó, que é um suposto pecador, né? É o suposto pecado de Jó, né? Porque pecadores todos nós somos, e se não nos convertermos, se não nos reconhecermos isso e nos abrigarmos em Cristo, nós não buscarmos a Cristo para que haja, né, a manifestação do seu poder e dia a dia a gente ir se renovando na presença dele, a gente continua nessa situação de pecado. A defesa de Bildade é por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem guiar-se por princípios espirituais. Quantos hoje não estão nessa situação, numa religiosidade extrema, porém sem nenhum pingo de direção do Espírito Santo, ou seja, sem nenhum princípio espiritual. E dessa maneira ele vai massacrando pessoas, ele vai passando por cima de coisas que eram importantes para o povo de Deus, vai deixando de lado a voz do Espírito Santo, que é o que nos guia e nos orienta, simplesmente para cumprir preceitos religiosos. Rituais não levam ninguém ao céu. O que vai levar você ao céu é uma vida de santidade com Deus guiada pelo Espírito Santo. Nós analisaremos a ideia de que, segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal, portanto é inacessível. Ou seja, Deus, ele é muito poderoso e muito grande. Então ele não se mistura com o pecador, com o pecado. E ele está inacessível, segundo Bildade. Ao longo de cada argumento de Bildade, veremos a contraposição de Jó, ou seja, Jó contrapondo-se a esses argumentos absurdos de Bildade, né? Deus nunca está inacessível àquele que o busca. E uma coisa interessante em Deus, nós, quando alguém erra com a gente para voltar de repente a ter uma conversa, um contato com essa pessoa é complicado, né? Deus não, ele ama tanto o pecador, que mesmo ele sabendo que é uma criatura cheia de pecado, ele está sempre ali do lado, tentando resgatar essa alma de volta para ele, né? Primeiro tópico: o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus, né? A teologia de Bildade possui semelhanças com a de Elifaz,
né? Segundo ele, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois condenavam a Deus, revelando que punia pessoas justas. Por outro lado, como Deus não era injusto, Jó deveria reconhecer o seu pecado, porque ele estava sendo terrivelmente afligido. A teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas: a dos maus e a dos bons. Ou seja, dois lados, o lado bom e o lado mau, né? Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus, se reconhecesse o seu pecado, conforme está lá em Jó capítulo 8, versículo 5. Aqui, quando fala da teologia de Bildade, vai estar falando de capítulo 8 de Jó, versículos 1 ao 22, né? E ele diz que Jó não pode ser justificado porque Jó está condenando a Deus, como se Deus punisse pessoas justas, né? Mas como Deus não era injusto, se Jó reconhecesse o seu pecado, pelo qual ele estava sendo afligido, né? Deus daria a Jó, né, condição de desfrutar as bênçãos de Deus novamente. Ou seja, desfrutar novamente do favor de Deus, se ele reconhecesse seu pecado. Muitas das vezes é isso que as pessoas falam: você tem que reconhecer o seu erro para Deus agir na sua vida. Muitas das vezes você não está errado. Muitas das vezes você está servindo a Deus direito, você está caminhando na fé. O problema é que Deus, ele age conforme a sua vontade, e às vezes ele preza por nos provar. É mistério de Deus provar aquele que ele ama, para ver se nós realmente estamos na presença dele ou se estamos somente interessados naquilo que ele tem para nos abençoar, né? Então, ele prova, ele dá a ordem, né? Ele libera para que prove o seu povo, né? O primeiro tópico é Deus é justo e reto, né? O segundo é uma compreensão limitada da natureza de Deus. Bildade, ele traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus. Isso faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja consequência de um pecado. Outra compreensão evidente. Ele crê que Jó tem que demonstrar que é bom realmente e que merece o favor de Deus. Nessa teologia de Bildade, o que o destaque é para o quê? Uma meritocracia humana, né? No processo de justificação diante de Deus, ou seja, mas se tu de madrugadas buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O capítulo 8, versículos 5 e 6. Ou seja, logo, não é de graça que flui de Deus, mas o esforço humano que por mérito próprio pretende justificar o homem diante de Deus. E nós sabemos que não é assim. Não é usando métodos humanos que nós vamos nos justificar diante de Deus. Você não usa coisas materiais para justificar coisas espirituais. Cada coisa no seu lugar, né? Terceiro, a imperfeição humana. Ante a defesa teológica de Bildade, Jó pergunta: como se justificaria
o homem para com Deus. Está lá em Jó 9, no capítulo 9, versículo 2. Deus é infinitamente sábio e justo, né? E Jó, consciente de que nenhuma perfeição humana habilita o homem a aproximar-se de Deus. A perfeição humana não dá nenhum meio para você chegar a Deus, né? Ou seja, essa autopurificação não passa de uma presunção. Ainda que me lave com água da neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Está lá em Jó, capítulo 9, versículo 30 e 31. Ou seja, a água da neve é uma das águas mais puras do mundo. O sabão, quando ele lava, ele limpa qualquer impureza, ele deixa limpíssimo. E mesmo assim, Jó reconhece que isso não deixaria ele justificado diante de Deus. Porque nada material vai nos justificar diante de Deus, e sim a nossa vida espiritual, né? E aí ele afirma, né, objetivamente, a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade, né, humana. Ou seja, Deus é santo e o homem é pecador. Ou seja, se Deus é santo e Jó é pecador, essa não era a questão para Jó, né? O grande questionamento poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento há pecado? E aí, onde nós vemos aqui, é verdade que onde há sofrimento há pecado? Os amigos dele responderiam de pronto, sim. Jó, não. Seria convicto em responder não. Como Deus já havia testemunhado a integridade e justiça de Jó, isso vai nos deixar claro que nem sempre o sofrimento é fruto de imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal, né? Como eu disse, partindo da vontade de Deus, pode ser Deus nos provando. Segundo subtópico, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Primeiro subtópico, moralismo por tradição. Está lá em Jó, capítulo 18, versículo do 1 ao 21. Bildade está comprometido na defesa da moralidade, né? Que ele acredita ser a correta. Não havia nada de errado quando ele fez a defesa da justiça divina, né? Ele acreditou estar correto quando defender a moralidade dos seus dias. Porém, né, nós não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Ou seja, às vezes as pessoas deixam de realmente fazer aquilo que é a vontade de Deus, de realmente crer naquilo que Deus realmente é, para se fundamentar em tradições e moralismos criados por homem, né? Muitas pessoas às vezes olha para mim meio com uma cara de decepção, ou às vezes uma cara de pouco de raiva, de meio de torcendo o nariz, porque eu costumo dizer, cada igreja tem o seu uso e costumes, que é coisa criada pelo homem. Aquele que abriu, que fundou a igreja, criou aquele regimento que ele achou que é o melhor para a congregação dele. Porém, doutrina é uma só, é a palavra de Deus. A doutrina não muda. Usos e costumes pode até mudar. Pode ter alguns parecidos, outros bem diferentes uns dos outros. Mas a doutrina continua sendo a palavra de Deus. Essa não muda, porque a palavra de Deus
ela é imutável, né? Segundo subtópico, a subversão da ordem moral. Bildade, ele repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas, né? E aí eles acrescentam algumas coisas, né, aos seus pressupostos teológicos, onde as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa de quebra da moralidade estabelecida, ou seja, Jó não estava mais fundamentado na tradição, por isso que ele estava passando por aquilo. Que era o quê? Que o universo é controlado por leis morais inflexíveis. Ao quebrá-las, Jó sofre, né, as consequências da mesma sorte que sofre quem quebra a lei da gravidade, né? A lei da gravidade a gente sabe. Se você pular de um barranco, você vai cair todo esborrachado lá embaixo, dependendo da altura. Você vai se machucar ou até ir a óbito, né? Porque a lei da gravidade, ela sempre puxa as coisas para baixo, né? E Jó estava quebrando uma lei que era semelhante a essa, a lei que era inflexível, a lei era aquilo e acabou. Mas nós sabemos que diante de Deus não é assim, né? Ou seja, ele tinha que praticar a justiça e se ajustar às leis morais. E de nada adiantava Jó achar que os maus prosperavam, né? Porque era apenas ilusão. No entendimento de Bildade, a prosperidade dos maus era como a raiz de uma árvore que foi cortada, né? Embora ela pareça ainda verde, né, a sua copa, algum tempo ela vai murchar, porque a sua raiz está cortada, então uma hora ela vai murchar. Está lá em capítulo 18 de Jó, versículo 12 a 16. Não reconhecer isso, né, por Jó, seria como ele está tentando mudar a ordem moral aceita. Que na verdade, nós sabemos que a lei de Deus ela não muda. Mas Jesus, ele foi o único que veio, cumpriu essas leis e apenas diminuiu, né? Para 2 mandamentos, mas nesses 2 mandamentos está toda aquela lei do tempo de Moisés. Terceiro tópico, contemplando a cruz, né? O capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. Ele sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo está sob seu controle. E ele estava convicto que Deus, né, que de maneira alguma ele havia quebrado nenhuma lei moral, sendo inocente, e o seu sofrimento não teria razão aparente, ou seja, não tinha motivo para ele estar sofrendo. Então, né? E diante da acusação dos amigos, ele está disposto a abandonar toda a tentativa de se auto-justificar. Está lá em Jó, no capítulo 19, versículo 21 a 24. Ou seja, ele deixa de se justificar para os amigos porque ele entende que ele está em paz com Deus. Que aquilo ali não foi ele que provocou. Ele começa a entender que provavelmente aquilo ali é a vontade, que provavelmente é a vontade de Deus, né? Na mente dele, eu creio que ele já pensava assim, né? Que era Deus que estava testando ele. E aí, ele abandona toda instância humana e apela para um mediador, para um redentor, né? Que defenderia sua causa. Ele em si mesmo não quer mais se defender, porque ele já percebeu que ele não tem condição de se defender. Ele precisa de um Deus que o defenda, de um Deus que cuide dele, né? E aí ele apela para alguém totalmente justo, que vai ficar entre ele e Deus. E é aí que ele contempla a cruz, porque ele brada: eu sei que o meu Redentor vive,
Está lá no versículo 25 do capítulo 19, né, de Jó. Redentor significa alguém que defendia uma família quando essa não podia fazer sua própria defesa. E os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição, né, que seria efetuada por Cristo no final do tempo, o que já ocorreu, e da qual ele participará, né? Ou seja, Jó, ele estava predizendo os últimos tempos, e ele queria a intercessão desse justo que é imparcial e eficiente na mediação com Deus. Ou seja, ele já entendia que ele ia ressuscitar quando Jesus viesse buscar a sua igreja junto com os irmãos que estão dormindo na fé. Terceiro subtópico, o pecado em contraste com a majestade de Deus. O terceiro discurso de Bildade, ele é feito para exaltar a Deus e rebaixar a Jó, né? Não há como negar que ao longo desse debate esgotou-se o poder argumentativo de Bildade e fez com que ele ficasse repetindo várias vezes o que ele já tinha dito. O seu último discurso não traz nada de novo. No capítulo 25 ele destaca a onipotência divina. Deus é grande e poderoso. Não há nada de errado em defender a majestade do Altíssimo. Porém, Bildade acaba por criar um abismo que não existe. Um abismo que não existe entre a criatura e o Criador, ou seja, entre o homem e Deus. O Deus defendido por ele não é o revelado na Bíblia. O Deus defendido por Bildade não é um Deus que é revelado pela palavra de Deus, pela Bíblia. Ou seja, ele defendia o que foi defendido por milênios pelos deísmo, né? Pelo deísmo, no final do século XVIII. Segundo os deístas, Deus criou o mundo e se ausentou dele. E o que seria um deísta? É uma doutrina que considera a razão como única via capaz de nos assegurar da existência de Deus, mas rejeita o ensinamento ou a prática de religião organizada. Ou seja, ele reconhece que existe um Deus, mas rejeita que você tem que seguir esse Deus, ou que você tem que ter uma religião. Segundo subtópico, onipotente, mas não ausente. Cuidado, viu? Cuidado, viu, irmãos? Porque esse negócio de defender que Deus existe, mas que você não precisa ir à igreja, que você pode servir a Deus na sua casa, isso está derrubando muito cristão. Tem muito crente perdendo a unção, perdendo o amparo do Espírito Santo, porque ele acha que ele vai servir a Deus dentro da casa dele. A palavra de Deus diz que nós devemos nos reunir, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em quê? Em união. Temos que nos unir. Por quê? Testemunhos, palavras, cânticos, tudo isso nos traz renovo espiritual. Tudo isso nos dá a condição de continuar alimentando a nossa fé e caminhando. Onipotente, mas não ausente. Jó responde Bildade com ironia, né? Como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Está lá em Jó, capítulo 26, versículo 2. Ele não questiona a onipotência divina, mas a aplicação que Bildade faz do conceito, né? Ou seja, um Deus grande, soberano em suas ações, mas que não deveria vir acompanhado do conceito de um ser compassivo e amoroso. Ou seja, é um Deus grande e poderoso, pode agir em qualquer coisa, mas não é compreensivo e não é amoroso. Ou seja, ele não deve ser visto apenas em sua força, mas por seu amor. Nunca exaltou o seu poder,
né? E grandeza acima do seu amor. Ou seja, ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas porque ele ama. Quando Deus nos disciplina, quando Deus nos chama a atenção, é porque nos ama. Ele é um Pai grandioso, poderoso, rico em misericórdia, mas ele também tem autoridade para nos corrigir, né? Ou seja, diferente do conceito de beldade que ele apresenta, o Deus que a Bíblia apresenta é poderoso, glorioso e principalmente misericordioso e gracioso. Ou seja, é um Deus de misericórdia e um Deus que demonstra a sua graça pelo ser humano. Ou seja, devemos cuidar que no momento do sofrimento não manchemos a imagem de um Deus que não é só força, mas igualmente amor. Não entender que Deus só age com força, mas ele age também através do seu amor, da sua misericórdia. O que nós podemos entender? Que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos relevantes. Traz 3 discursos teológicos e em cada um deles põe em destaque a sua crença, né? Bildade não crê na inocência de Jó e por isso atribui o seu sofrimento à existência do pecado e orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição. O empurra para um moralismo de natureza apenas religiosa, né? E quando ele quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, ele acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. Então vamos lá. Não assumamos em nossas vidas apenas tradições de natureza religiosa, moralismo religioso, mas um servir a Deus de coração, um servir a Deus de espírito e verdade. Não queiramos exaltar a Deus, né, de qualquer maneira e fazendo com que isso, pessoas se distanciem de Deus, achando que Deus não vai aceitá-las, achando que Deus não vai recebê-las, porque elas têm o pecado. Não somos melhor do que ninguém e nós, mais do que nunca, devemos ser testemunhas de que o amor de Deus, ele traz para junto dele todo aquele que se prostrar e se humilhar diante da sua presença. Todo aquele que buscar a Jesus, de maneira nenhuma Jesus lançará fora. E cabe a nós, servos de Deus, quebrar esse tradicionalismo e esse moralismo religioso para que Deus, através do Espírito Santo de Deus, possa operar dentro das igrejas, dentro dos nossos corações e nos dê vigor, coragem e o amor ágape de Deus para que nós possamos resgatar vidas e não colocar, né, barreiras entre elas e Deus, mas trazê-las para que elas venham se achegar a Deus e elas conheçam Deus e desfrute da gloriosa misericórdia e do amor de Deus. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.